Ok, vamos continuar aqui então. Pureza, né? Então na natureza existe, dificilmente, na verdade, dificilmente existe substâncias puras na natureza, né? Geralmente é muito difícil. Geralmente elas estão misturadas, as substâncias. Então elas são consideradas impuras. Tudo bem, então essas substâncias aí que não é pura são impuras. Então aí até fala, né? Em outras palavras, a amostra contém, além de determinada substância de interesse, outra que não é útil, né, para o fim desejado. Na maioria das vezes, o uso de reagente puro em processos químicos é a melhor opção, a menos que sua pureza seja fundamental. Aí, no caso das indústrias de química fina, de medicamentos, claro que aí é necessário a utilização da substância pura. Ok. Aí tem alguns casos, né, ao se trabalhar com materiais impuros, deve-se considerar o grau de pureza antes de realizar os cálculos químicos. Beleza, então a gente tem que saber o grau de pureza antes de fazer aqueles cálculos químicos. E aí tem do lado no quadrinho, o grau de pureza é a razão entre a quantidade principal da substância e a quantidade total da amostra. Material bruto. Tá, então nós temos aí, então é a quantidade, então nós temos aquela substância, né, quanto daquela substância faz parte do total daquela amostra. Então nós vamos ver aqui um exemplo aqui de uma questão do Enem. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4, olha só como vocês têm que dar uma gravada aí nesse ácido aí, ó, H2SO4, que ele sempre cai nas questões. Dá uma olhada naquela parte de ácidos, vocês vão ver ali alguns ácidos que eles sempre estão presentes nas questões, envolvidos nas questões, nos estudos aí. Beleza, então. Foram derramados pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar o calcário minério. Lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. Esse calcário, então, ele é uma base, né? Para você neutralizar o ácido, você precisa de uma base, né? Então, ácido é neutralizado pela base. Aí ele colocou aqui a equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico, né, H2SO4, por CaCO3, que é o carbonato de cálcio, com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é. Então nós temos aqui uma tonelada, ok, reage com uma tonelada de carbonato de cálcio. Forma o sulfato de cálcio, que ele forma um sólido. Esse então vai neutralizar esse ácido, né, formando esse produto aí que é o sulfato de cálcio. E consequentemente forma H2O. Essa água, né, se eu não me engano, não sei se está aqui no mar, mas enfim, forma água e o CO2. Ótimo, beleza. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80%, olha só, 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de. Então, aqui já está marcado, né? Letra D, 400, né? Mais ou menos 400 caminhões. Tá. Você viu que ele deixou aqui 80%, né? Esse item aqui é muito importante, ó, 80% de carbonato de cálcio. Então, o que acontece? Esse calcário, né? Esse calcário aqui é uma substância e dentro dessa substância 80% é o carbonato de cálcio. Então, a substância interessada, que nos interessa, é esse carbonato de cálcio. Então, quer dizer que esse calcário não é 100% carbonato de cálcio, ele é 80%. Então, aqui já vai mudar, então, vai mudar todo o cálculo aqui, tudo bem? Vamos passar aqui para ver. A primeira coisa a gente tem que ver se a equação química está balanceada. Ótimo, está balanceado. Beleza. Segundo item, né? A proporção em quantidade de matéria. Escrever a proporção em quantidade de matéria entre os participantes da reação de acordo com os coeficientes estequiométricos. Ótimo. Tem toda a reação química aqui, ácido, carbonato de cálcio, formou sulfato de cálcio, água e CO2. Você vai escrever aqui embaixo a quantidade de matéria, que é mol, de acordo com os coeficientes estequiométricos. 1 mol, que é mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol. Ótimo.
Terceiro item, nesse caso, para fazer a relação entre a quantidade de matéria com as grandezas químicas indicadas no enunciado, é preciso primeiramente determinar a massa do material a ser lançado na neutralização. Olha aí, de acordo com as informações, 1 tonelada de ácido sulfúrico reage com 1 tonelada de carbonato de cálcio, que está lá no item, né, aqui no enunciado. Então, assim, são 10.000 toneladas de ácido derramadas, são neutralizadas com 10.000 toneladas de carbonato de cálcio. Quando, se fosse, né, 100% desse material, mas não é, então vamos chegar lá. Contudo, na região atingida foi lançado calcário, cuja composição apresentada é 80% de carbonato de cálcio. Então, vai ser muito mais que 10.000 toneladas. Né? Dessa forma, encontra-se primeiramente a massa do calcário, que deverá ser jogada para neutralizar o ácido derramado. Ótimo. Então, eu tenho lá 10.000 toneladas de carbonato de cálcio, que é esse carbonato de cálcio, que tem 80%. E 100%, quantas toneladas? A gente tem que saber aqui 100% quantas toneladas são utilizadas, que eu vou precisar aqui, tá? Então, no caso aqui, fez a regra de 3, deu 12.500 toneladas de calcário, ótimo. Aí o quarto item aqui, ó, retiram-se as informações do enunciado para determinar a quantidade correta do material a ser utilizado. Ok, então ele está precisando, aqui ele falou, né, que precisa esse número de caminhões aqui, né? Ele precisa de quantos caminhões? Cada caminhão é 30 toneladas. Então um caminhão tem 30 toneladas. E 12.500 toneladas de calcário, que nós acabamos de achar aqui, né? Que vai ser utilizado. 12.500 toneladas de calcário para neutralizar a acidez do acidente ambiental, né, que teve. Então, fazendo aqui o cálculo pela regra de 3, vai dar aí 416,7, ou seja, mais ou menos aproximadamente 400 caminhões, né? Igual ele fala aqui, próximo de 400 caminhões.